Aleluia, glória a Deus, bom dia, graça e paz, meninas. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Meninas, estou vindo de um retiro espiritual, um pouquinho cansada, mas assim, é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom quando nós podemos tirar um tempo exclusivo para Ele, viu? E aí nós chegamos agora para começar a nossa lição, né? Gravar a nossa lição, que hoje é a de número 3, que tem como tema: o que significa quando Jesus disse: siga-me. Meninas, eu quero dizer para você que seguir a Jesus não é fácil, exige renúncia, não é? Muitas vezes você tem alguns desejos, alguns sonhos que, por amor a Jesus, você acaba por renunciar esses sonhos, esses desejos, não é? Por quê? Porque nós queremos ter uma vida com o Senhor, certo, meninas? Então, é fácil seguir a Jesus? Não. Se exige renúncia, não é? Quantas vezes você quer fazer alguma coisa? Vamos dizer uma coisa bem simples, quer ver? Quantas vezes você quer ir a uma festa, que você, deve ser ótima, né? Porém, é dia de culto e você precisa estar no culto porque está havendo um chamado. O pastor está convocando toda a igreja a participar desse momento de culto. E aí você abre mão da festa para estar no culto. Por quê? Porque você prioriza o reino de Deus, não é? Então, um exemplo assim bem simples. Mas, ao mesmo tempo que exige renúncia, queridos, eu quero dizer para você que é prazeroso servir ao Senhor. É muito bom quando nós podemos dedicar, né, algum tipo de serviço, quando nós podemos dedicar a nossa vida ao Senhor, é recompensador. Vale a pena investir no reino de Deus. Porque, sabe, meninas, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não fica sem resposta. Deus não fica devendo nada para a gente. Se Ele nos pede para fazer alguma coisa, com certeza Ele vai enviar uma resposta extraordinária para a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, Jesus, no seu ministério terreno, chamou homens para serem seus discípulos. E estes conviviam diretamente com o Senhor. Então, onde o Senhor estava, eles também estavam ouvindo a palavra de Deus, ajudando ao Senhor de alguma forma. Então, eles conviviam o tempo todo com Jesus. Largaram sua casa, largaram seus ofícios, a sua profissão, para se dedicar a caminhar com Jesus. Amém? E aí, quando Jesus chamava homens, né, para serem seus discípulos, ele ensinava cuidadosamente a cada um quanto ao custo de segui-lo. Ele não escondia, ele deixava claro que havia um preço a ser pago, não é? E o preço era exatamente esse que eu falei: renunciar a tudo para seguir a Ele. Ele é prioridade. Ele está no centro da vontade de Deus e Ele quer que nós estejamos nessa mesma posição, no centro da vontade de Deus. Amém? Então,
Pessoas que tivessem o coração dividido. O que é um coração dividido? Eu quero seguir a Jesus, mas existem coisas no mundo que me prendem. Eu não quero deixar isso aqui para ficar só com Jesus. Não, eu quero um e quero o outro. Não pode. Nós não podemos ficar em cima do muro, queridas. Ou nós estamos com o Senhor ou não estamos com o Senhor. Ou nós confiamos plenamente no Senhor ou não confiamos. Não existe meio termo. É sim, sim, não, não. É assim que a palavra nos ensina. Amém? Então, as pessoas que tinham o coração dividido com as coisas mundanas e que relutavam, né, para pagar o preço, como foi o caso daquele rapaz rico, lembra? Que ele queria seguir a Jesus e Jesus falou para ele que tinha algumas coisas para serem cumpridas e ele dizia que tudo isso ele já tinha feito. Aí o Senhor fala, então vai lá, vende tudo o que tem e siga-me. Aí ele ficou triste, né? Vender tudo o que eu tenho, eu sou rico. Vou vender tudo que eu tenho para ficar pobre? Não, aí não dá, Jesus. Então, realmente, então não dá, né? E aí, gente, isso é ter que renunciar e nem sempre a pessoa está disposta a pagar esse preço, não é? Então, vamos lá, seguindo. Existe um outro preço a pagar, que é o preço do compromisso. Isso, meninas, nos dias de hoje, nós estamos vendo isso muito claramente. A questão do não querer pagar preço, né? Não assumindo responsabilidades. As pessoas não querem responsabilidades. Eu quero ir à igreja, eu gosto, acho ótimo. Mas o Senhor quer mais do que a sua assiduidade aos cultos, né? O Senhor quer que você assuma o papel de agente multiplicador do reino de Deus nessa terra. E para isso, você precisa ajudar a obra do Senhor a crescer, né? Como crescer? Existem dentro da igreja várias atividades para que o reino de Deus cresça. Tem muitos ministérios na igreja para que você incorpore-se a um deles para fazer o reino de Deus crescer nessa terra. Isso se chama compromisso com a obra do Senhor, certo? Compromisso com o reino de Deus. Então, meninas, não se afaste daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Se você tem um ministério, busque entrar e se incorporar nesse ministério, em nome de Jesus. O Senhor está pedindo pessoas que queiram colocar a mão na seara, que a seara é grande. Porém, já diz a palavra, poucos são os trabalhadores. Que eu e você sejamos esses trabalhadores que o reino de Deus está nos chamando para ser, em nome de Jesus. Amém? Então, em alguns países que a civilização cristã se espalhou, muitas pessoas colocam uma capa de evangélico. Que triste, né? Mas só nosso país tem muito disso. As pessoas colocam a capa de evangélico, saem de casa no horário do culto, não é? Pega a sua Bíblia, bota lá na mão e vamos que vamos para a igreja. Quando chega na igreja, não tem o pensamento voltado inteiramente para o céu.
está se preocupando com a irmã A, com a irmã B, como que ela está vestida hoje, qual é a cor do sapato, se está combinando com a bolsa. Deus não nos chamou para isso, para ser admiradores ou pesquisadores de moda, não é? Para ver se a irmã está com o último modelo que esteve no domingo passado, ou se ela mudou o vestido essa semana. O Senhor não nos chamou para isso, queridas. O Senhor nos chamou para nós termos um encontro com Ele e esse encontro gerar frutos de arrependimento, não é? De deixar, de abandonar tudo aquilo que não louva o nome dele na nossa vida. É para isso que o Senhor nos chamou, queridas, para que nós venhamos retirar de nós tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso crescimento em Deus, certo? Aleluia. Então, as pessoas às vezes se vestem com essa capa de cristão para serem mais respeitados, sabe? Principalmente quando existe algo na família ou na própria vida, individualmente falando, que não condiz com a palavra. Aí a pessoa, para se defender, que não é nenhuma defesa, se veste como crente tradicional, né? Põe uma Bíblia na mão e vamos que vamos para a igreja. Vai ser apontado do mesmo jeito, não adianta botar essa capa. O importante é que você gere no seu coração não um sentimento de remorsos, mas um sentimento genuíno de... Acho que me fugiu a palavra. Você vê, acho que já é o sono, gente. É porque eu vim do retiro, eu estou muito cansada. Então, é de arrependimento, essa é a palavra, que gere frutos de arrependimento real. Então, queridas, sem capas, o Senhor não nos quer com capa nenhuma. Nós precisamos ser autênticas na presença do Senhor, porque nós podemos enganar o nosso pastor, a nossa vizinhança, a nossa família, a quem a gente bem quiser, né? Fazer de conta que, mas para o Senhor não existe faz de conta, Ele nos conhece perfeitamente. Amém? Então eu vou ler com você a leitura do último parágrafo da página 25 e logo o primeiro da 26, que nos diz assim, para a gente finalizar o dia de hoje. Tá um pouco curta, porque de fato, meninas, eu estou precisando dormir, meu olho mal está abrindo, né? Só Jesus, mas vamos lá, vamos terminar, em nome de Jesus. Cristão não é quem simplesmente faz um seguro contra incêndio, quem se alista para fugir de uma vida pós-morte desagradável. Cristão é alguém que segue a Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguém que deseja agradar a Deus. Seu objetivo fundamental é ser, em tudo, um discípulo de Jesus Cristo. Você precisa desejar isso e eu também. Quando peca, busca o perdão e dispõe a continuar avante. Este é o seu espírito e o seu caminhar. Sabe, queridas, nós precisamos buscar ser melhores todos os dias. Todos os dias, eu e você precisamos galgar patamares mais altos diante do Senhor. E isso se faz através do aprendizado da palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender e aplicar a palavra para, de fato, nós sermos pessoas que estão de acordo com a vontade do Pai. Aí o parágrafo
da página 26, logo o primeiro parágrafo. O chamado ao discipulado cristão exige explicitamente dedicação total, compromisso pleno, sem que nada fique intencionalmente retido. As pessoas que pensam poder simplesmente fazer profissão de uma série de fatos do Evangelho e continuar vivendo de qualquer forma, conforme bem entendem, deveriam examinar a si mesmos e verificar se realmente estão na fé. Sabe, Jesus pede dedicação no trabalho da sua obra. Sabe, queridos, com o coração limpo, entendendo que um discípulo precisa ser e ter testemunho. Eu preciso ser um testemunho da glória de Deus. Eu preciso ter esse testemunho para a edificação de outras vidas. Em nome de Jesus, quando eu dou o meu testemunho de vida, eu estou edificando outras vidas que talvez estejam passando o mesmo problema que eu passei, e o meu testemunho vai edificá-la, vai trazer esperança a este coração. Amém? Que provavelmente estará num tempo de adversidade. Então, Jesus pede dedicação ao trabalho da sua obra, com o coração limpo, entendendo que um discípulo precisa ser testemunho daquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Não se pode dizer que somos cristãos se levamos uma vida do nosso jeito, longe dos ensinamentos da palavra de Deus. Isso é claro. Não posso viver segundo o meu achismo, segundo as minhas verdades. Eu preciso viver de acordo com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. É com esta verdade que eu preciso caminhar todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Deus te abençoe. Que você tenha um domingo de bênçãos. Que você seja um instrumento de poder nas mãos do Senhor, no horário do seu almoço com a sua família. Você tenha sempre uma palavra de edificação, de fé, para expressar na hora do seu almoço com os seus familiares, em nome de Jesus. Vou deixar a nossa oração lá no WhatsApp. Até domingo que vem, queridas. Permitindo o Senhor, estaremos nós de volta aqui para mais uma vez louvar e bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Fica na paz.